Comece bem, a gente segue na nossa série. Comece bem. E hoje eu convido você a ler comigo Efésios, capítulo 4. Comece bem, Efésios, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 17 ao 24. Efésios 4, 17 ao 24. Assim eu digo a vocês, e no Senhor eu insisto, que não vivam mais como os gentios que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém. Hoje eu falo com você no tema GPS, guiado pelo Senhor. Hoje o título da minha mensagem é GPS. Começar bem, querido, significa que você começou alguma coisa. Todos nós, querendo ou não apenas viramos uma página do calendário do dia 31 para o 1º de janeiro, 31 de dezembro para 1º de janeiro. Significa que nós começamos algo, começamos um novo ano e todos nós, ou a maioria de nós, fez planos e tem objetivos. Então a ideia do começar bem, relembrando a você, essas séries de janeiro, início do ano, e nós vamos até o aniversário da igreja, é motivar você. Não são palestras motivacionais, mas são encorajamentos, princípios bíblicos, orientações para nós olharmos a nossa vida, começarmos bem, porque primeiro, a gente começa, e ao começar, a gente vai vendo se estamos começando bem. E começar bem, então não basta apenas começar, a gente tem que começar bem, ou se não começamos bem, temos que partir nessa direção, e assim tudo vai seguir melhor. Então, começar bem significa que você já começou, e isso nada mais é do que dizer que você já está seguindo um caminho, você já vem seguindo um caminho, até esse 5 de fevereiro, talvez você não saiba muito bem, para mim, tá, irmãos, uma das mais incríveis tecnologias é o GPS, os mais novos aqui, que são da geração que já pegou o celular, já pegou as redes sociais, não sabem, talvez se ouvir seu papai e a sua mamãe falar, os irmãos que são mais velhos vão lembrar, quem dirige, o GPS nosso era aquele Guia de São Paulo, era um livrão assim, que você era o nosso GPS,
Por incrível que pareça. Aliás, a gente podia, né, trazer aí para mostrar para essa galerinha aí como que funcionava. Você dobrava uma página, ou você olhava assim, ó, A4, era mais ou menos isso, já nem lembro, né, Leandro? Aí, e sofria, né? Mas chegava, né? Só que dava um trabalho, porque você tinha que estudar o caminho para inteligência, você estudava o caminho antes, então eu entro. E quando você não conhece o lugar? E aí você tinha que traçar a rota e quantas vezes, né? A gente via até na rua o pessoal parado com o carro, com o guia de São Paulo, né? Olhando assim para ver se chegava. Era assim, gente, dava trabalho. Então, para mim, porque, irmãos, a minha esposa, hoje a Silvia não veio, porque ela tá, sei nem se ela está assistindo, porque ela está lá na arrumação das caixas, semana que vem a gente muda, irmãos, glória a Deus por isso. Mudanças também não dão trabalho, então ela está lá ajeitando as caixas, mas se ela estiver acompanhando enquanto arruma, eu não sou muito bom de direção, assim, eu dirijo bem, eu brinco com a Bia assim, não, o pai é piloto, né? Porque tem motorista, né, irmãos, que dirige bem, mas tem a categoria piloto, que isso é coisa minha, tá? Não são brincadeiras de família lá no caso, né? E na verdade ser piloto não é andar acima da velocidade, porque você sabe que respeitar o limite da velocidade é obedecer a Deus, né, irmãos? Então, mas assim, eu brinco assim, não, eu sou piloto, mas dirijo com segurança. Mas mesmo sendo piloto, eu não sou uma pessoa muito boa de direção, assim, de localização. Por exemplo, nessas situações de São Paulo, se eu for uma vez conversando com alguém, dificilmente na segunda eu vou acertar o caminho. Eu vou ter que ir 2, 3 vezes para eu saber o caminho, né? Então, o GPS para mim é uma das maiores tecnologias, porque ele indica não apenas onde nós estamos, mas ele te leva aonde você quer chegar e você vai seguindo. O versículo bíblico que eu recito lá em casa, entrega-se nas mãos do GPS, confia nele e você vai chegar. Para mim é uma das melhores tecnologias. E hoje eu falo, pegando esse aí, falando assim, GPS para nós é guiado pelo Senhor. Começar bem, gente, é ser guiado pelo Senhor. Começar bem é a gente ajustar as coordenadas com aquilo que Deus quer. Então, a gente precisa ajustar o nosso GPS. A gente precisa ajustar as nossas coordenadas para onde a gente quer ir. Ser guiado pelo Senhor é ser levado para um destino melhor. Ser guiado por Jesus de Nazaré é ser levado para um lugar melhor. Veja, gente, é difícil para mim entender a ideia de que eu quero ser guiado pelo Senhor, porque não vou pedir para você levantar a mão, mas se eu perguntar assim, quem quer ser guiado pelo Senhor? Quem quer sair do estado que está, ainda que seja um estado bom agora, na sua vida, no seu trabalho, na sua família? Quem quer sair desse lugar e ir para um destino que Deus vai te levar, um lugar melhor? Destino, eu não estou falando de destino, aquela coisa mística não, tá, irmão? Destino, um lugar de chegada. Então, para mim é difícil entender que alguém queira ser guiado pelo Senhor e, no entanto, permanece parado. Permanece com a vida estática, permanece com a vida em banho-maria. Porque, como eu disse, ser guiado pelo Senhor é ser levado, é ir em movimento. O próprio Jesus disse, eu sou o caminho. Caminho a gente percorre, irmãos. Caminhos a gente segue. Então, permanece parado quem acha que está num lugar onde está bom. A menos, então, para ajustar o nosso GPS, para a gente, não, eu quero ser guiado pelo Senhor e eu quero ser levado no destino que Ele me deixa, você precisa fazer um movimento, nós precisamos fazer algum movimento, porque, repito, começar bem significa que nós vamos começar algo, mas, se eu e você desejamos ser guiados pelo Senhor, a gente precisa ajustar as coordenadas e seguir. Se você ou eu, querido, você que nos acompanha em casa, você
meu amigo, minha amiga, meus irmãos queridos, quer ser guiado pelo Senhor, mas não quer fazer nenhum movimento, você teria de dizer assim ao Senhor: Senhor, eu estou satisfeito com a maneira como eu tenho vivido. Se você acha que está bom, é essa oração que você tem que fazer. Senhor, eu estou satisfeito com essa vida que eu estou levando. Senhor, já está bom o que eu tenho experimentado até aqui com o Senhor. Já tenho experimentado muitas coisas boas, então já está bom aqui. É essa oração que você tem que fazer se você quer ser guiado pelo Senhor, mas acha que está tudo bem. Senhor, eu tenho pecados de estimação, mas eu consigo conviver com eles e ir seguindo assim mesmo. Senhor, minha vida não está legal, eu tenho uns atritos, eu sou uma pessoa difícil, eu sou uma pessoa invejosa, eu sou uma pessoa irada, eu sou uma pessoa rabugenta, eu sou uma pessoa insatisfeita, mas está bom do jeito que está. É essa oração que a gente tem que fazer, irmãos. Quando a gente dobra os joelhos e aí tem que ser honesto. Não, tá bom. E aí Deus vai falar ao seu coração. Porque ser guiado pelo Senhor é fazer um movimento. E é isso que nós vamos falar nessa noite. Você teria coragem, e eu já me fiz essa pergunta, de orar dessa maneira? Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor, mas está bom do jeito que está. Eu estou satisfeito comigo mesmo. Você teria coragem? Se você não tem essa ousadia, se você não tem essa percepção, não, mas tem coisas que eu preciso ajustar na minha vida. Tem coisas que eu preciso fazer. Tem curvas que eu preciso tomar. Tem retornos que eu preciso pegar e voltar. O GPS está mandando. Tem hora que eu preciso parar. Tem hora que o GPS fala assim, olha, acenda os faróis. Se você quer ser guiado pelo Senhor, você vai ter que fazer isso. Gente, isso tem a ver com mudança de vida, porque para começar bem, a gente precisa primeiro nós estarmos bem, e estarmos bem com aquilo que Deus nos dirige, porque é este o caminho. Vamos para o texto, vamos ver o que o Paulo fala primeiro aqui, antes da gente aplicar os pontos. Olha o que Paulo fala do tipo de vida que as pessoas estão levando. Ele está escrevendo para essa igreja, já falou algumas coisas, eu já disse isso, você sabe disso, que quando Paulo ele escreve uma carta é para tratar de situações que a igreja está vivendo. Paulo não identificava, não via os problemas da igreja e não tocava no assunto, irmãos. Ele via as dificuldades, peraí, isso aqui eu vou ter que falar com os irmãos, isso aqui eu vou mandar uma orientação, isso aqui eu vou mandar uma palavra de incentivo, nossa, estou feliz, ouvi falar da fé de vocês. Mas aqui nesse momento, olha o que ele está dizendo aí, ele está dizendo que essas pessoas aqui, olha, o verso 17, ele está falando para esses irmãos, porque, gente, veja bem, a primeira coisa que você tem que ajustar na sua vida é dizer assim, a primeira decisão que eu tenho que tomar é seguir a Jesus. Eu preciso me render a Jesus. Eu preciso olhar para a minha vida e perceber, peraí, eu tenho pecados. Há uma separação entre o Deus que é santo. Ele enviou Jesus de Nazaré. Há algo dentro de mim que fala o tempo todo assim, olha, você precisa se arrepender. Falta alguma coisa. E aí a gente se rende a Jesus, esse é o primeiro passo, e só que isso é uma transformação de vida. Não existe na Bíblia Sagrada a ideia de você ser tocado, Deus ter uma experiência de entrega a Jesus e não ter uma transformação, uma mudança, uma conversão. É o termo até que a gente usa quando está dirigindo. Olha o que Paulo está dizendo aqui, olha,
não vivam, eu estou pedindo para vocês, eu estou insistindo no Senhor, no verso 17, não vivam mais na inutilidade dos seus pensamentos. Então ele está pedindo, olha, por favor, você teve uma experiência com Jesus, continue, não viva como aqui ele fala, os gentios são até então, né, Paulo judeu, e ele é chamado para falar para as pessoas que não são do povo judeu, que somos nós, e o evangelho chegou para todos. Então, grosso modo ele está falando aqui, trazendo para os nossos dias, está dizendo assim, olha, você é crente, que a gente nem usa mais, né, cristão, evangélico, protestante, você não pode viver mais como eles, na inutilidade de pensamento. Irmãos, conhece gente assim? Gente que falta a Deus, e você olha assim e fala, gente, essa pessoa tem a cabeça ruim, olha os pensamentos que ela tem. Quando Jesus visita, muda a mente. Ele fala assim, olha, não vivam, verso 18, obscurecidos no entendimento, porque eles têm essa coisa, eles vivem dessa maneira, longe da vontade de Deus, em desobediência aos princípios da palavra, porque o entendimento deles é obscurecido. Para mim é como que assim, se tivesse obscurecido, é aquela coisa escura, a pessoa não consegue enxergar. Imagina uma nuvem de fumaça. Então as pessoas que vivem uma vida desregrada, uma vida de pornografia, uma vida de adultério, uma vida de vícios morais, uma vida de irresponsabilidade, é porque ela está ainda obscurecida no seu entendimento. Não entendeu o chamado de Deus, que é para que todos andem com Ele, se arrependam. Então Paulo diz a orientação assim, olha, não vive assim não, obscurecido no seu entendimento. Ele diz assim, olha, o verso 18 segue, olha, por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do coração. Repito, ele está falando para pessoas que são crentes, ele está falando para eles assim, olha, Humberto, não vive mais dessa maneira não, você não já entregou a Jesus? É como se estivesse dizendo, é para nós, essa palavra que ele está dizendo, não é para aqueles que ainda não entenderam a mensagem do Evangelho, ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para nós, ele está dizendo, olha, não vive na inutilidade dos seus pensamentos não, não vive aí como se tivesse uma nuvem no teu raciocínio, no teu entendimento, e você não consegue entender o que é, que direção tomar, o que é ser obediente, o que é temer a Deus. Não viva com o coração endurecido. Irmãos, já pensou um crente com o coração endurecido? A palavra aqui é como se fosse uma rocha mesmo, difícil de quebrar. Imagina o que é a pessoa que tem o coração endurecido, irmãos. Perdeu a sensibilidade. Olha como é forte isso, irmãos. Que tipo de gente é alguém que se tornou com um coração tão duro? Repito, está falando para nós. Está falando para a gente ajustar a nossa vida. Então, queridos, quem está vivendo dessa forma, se está vivendo dessa forma, tendo experimentado a visitação de Jesus e tendo experimentado esse encontro maravilhoso que é transformador, quem se está vivendo dessa forma precisa ajustar o GPS. Não tem jeito. Pode ser o crente mais velho, pode ser o pastor, pode ser o líder, pode ser o jovem, o adolescente, se está vivendo na inutilidade do seu pensamento, na ignorância, na falta de sensibilidade, você não começou bem, você precisa ajustar o GPS. Se o coração está endurecido, talvez Deus trouxe a nós nessa noite aqui, para dizer assim, olha,
eu estou falando com você, amolece seu coração. Porque o coração endurecido, irmãos, é assim, ele recebe a palavra, mas ele vai embora e amanhã, segunda-feira, não. É um coração duro, não ganha lá as entranhas. Quem está vivendo, quem é guiado pelo Senhor, ou quer ser guiado por Deus, começar bem, vai seguir uma direção. E eu quero dar a vocês, quem entendeu isso, vai ter algumas coisas nessa direção, e é isso que eu divido com você nessa noite. A primeira coisa é que quem quer ser guiado pelo Senhor, ele vai entender isso daqui, olha. Eu aprendi o caminho e eu sei o que devo fazer. Quem diz que se entregou a Jesus, aqui nas orientações do apóstolo Paulo, entendeu isso aqui, olha. Eu aprendi o caminho e eu sei o que devo fazer. Olha o que o Paulo está dizendo aqui, versos 20 a 21. Todavia, mas, olha aí a conjunção. Ele está dizendo, lembra, ele está fazendo as exortações, está falando, olha, eles vivem assim, desse jeito ruim, não é um jeito bom de se viver, coração endurecido, mente ruim, cabeça zoada, desculpa a expressão. Ele fala, mas vocês não. Todavia, vocês não. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Aprenderam. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados. Aprendeu, foi ensinado de acordo com a verdade que está em Jesus. Veja o contraste, irmãos. Olhe para esse contraste de ideia, e é lógico que se tem uma conjunção, mas não foi isso que vocês aprenderam. Se você e eu vivemos assim, o GPS vai dizer assim, olha, ele está fora do caminho, e esse é o Espírito Santo, é o Senhor falando para a gente, recalculando a rota. Pega ali a primeira esquerda, volta. Pega, faz o contorno, na rotatória, mantenha-se à esquerda. Arruma o caminho. Na sua versão talvez esteja dizendo assim, mas não foi isso que vocês aprenderam, se é que vocês aprenderam. Não tem a versão, a Almeida está dizendo assim, se é de fato que vocês ouviram. Quem está com essa versão Almeida aí, faz um sinal para mim. Olha só, ainda diz assim, olha, não foi isso que vocês aprenderam, se é que você aprendeu. Ensinado você foi, ensinado eu fui. Mas se você aprendeu, você não tem que viver assim, porque quem aprendeu sabe o que deve fazer, aprende o caminho. Eu não apenas aprendi o caminho, leia o meu exemplo, se eu for uma vez, ainda mais se for conversando, eu não sei, eu vou confiando no GPS, mas 2, 3 vezes, já não preciso mais do GPS. Primeira vez que eu vim aqui em Sabaúna, Igreja Batista em Sabaúna, Rua João Soares Ferreira 68. Vim, aqui é mais fácil chegar. Depois não precisa mais, porque eu aprendi e eu sei o que devo fazer. Quem aprendeu o caminho, quem começou bem, aprende e sabe o que deve fazer. Você não aprendeu? Quem ajusta o GPS, mantém a rota. Segunda coisa que acontece, a minha mente é renovada para melhor. Está aí o memezinho a figurinha que a gente manda aí nos grupos do WhatsApp, não é? A gente manda assim, normalmente é quando alguém está brisando, você fala assim, se liga aí, presta atenção. Então, quando eu quero ser guiado pelo Senhor, se eu estou vivendo dessa forma, a minha mente é renovada para melhor. Olha o que diz aí o verso 23. A serem renovados no modo de pensar. Irmãos, a nossa mente é algo assim extraordinário que Deus nos deu. Tanto que tem aquele ditado, nossa mente
é tão usada por Deus que as pessoas falam assim, que quando a nossa mente está vazia, é oficina. Pode falar, gente, a mente vazia? É oficina do diabo. Então, ser guiado pelo Senhor, a minha mente é renovada para melhor. Tem crente que a mente é renovada para pior. Você já viu isso, irmão? Acontece. Mas é isso que Paulo está falando justamente, a palavra de Deus nos orientando. Você não aprendeu? Você não ajustou o seu GPS? Então tem alguma coisa errada aí. Recalcula a rota, porque a mente tem que ser renovada para melhor. Gente, mais uma vez, você chegando na sua casa, você quiser fazer um contraste, né? O verso 17, 18 e 19, o exemplo que ele fala, e o contraste, vocês percebem um contraste nesse texto? O 17, o 18, ele está falando assim, olha, inutilidade do pensamento. Ele está falando assim, ó, obscurecido no entendimento. E quem anda com Jesus, quem quer ser vencedor, quem quer começar bem e permanecer bem, tem a mente renovada para melhor. Quem é guiado por Deus é renovado para mais e não para menos, irmãos. Quem quer ser guiado pelo Senhor tem uma renovação da mente. Tem um dia que a gente acorda ruim. Tem um dia que a gente acorda mais cabisbaixo. Às vezes é um momento que a gente está passando de dificuldade. É uma tristeza que nos toma. Mas a mente é renovada. A mente, pois nós já nos entregamos ao Senhor. Nós lembramos, eu tenho a mente de Cristo. Sonda-me, Senhor. Conhece os meus pensamentos, prova os meus pensamentos. É esse renovar, a minha mente é renovada para melhor. Terceiro e último, que acontece? Eu ando bem vestido e não ando maltrapilho. Começar bem, ajustou o GPS, é andar bem vestido e não andar maltrapilho. Vou explicar para você o que é isso. Ele está falando assim, olha, o verso 24, ó, vocês vão, o 22 vai dizer, ó, antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos. Aí ele fala no 23, a serem renovados na sua mente. E aí o 24 ele está falando, você então trocou de roupa, a revestir-se do novo homem, da nova mulher, criados para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade provenientes da verdade. Ser revestido foi a frase que me veio, ser revestido do Senhor, irmãos, é ser estiloso, sabe? A gente fala assim, ó, moça, mas como você está estiloso hoje? Você está na estica, tem aí, nossa, como você está? Os mais antigos falavam, né, garboso, já viu esse também? É um elogio, nossa, você está muito garboso hoje, já ouvi isso aí. Mas a gente troca de roupa. Como é que pode, irmãos, um crente, servo do Senhor, que fez essa conversão, que está seguindo, está andando maltrapilho, cheio de pecado, cheio de coisa para consertar, roupa suja, você sabe, gente, você sabe que, você já viu, obviamente, desses programas de televisão, pegar uma pessoa, morador de rua, e simplesmente dar um banho nele, é outra pessoa. Já vivemos experiência assim lá na igreja, no tabernáculo. Uma vez o cara ficou 2 horas tomando banho, gente. Mas fazia, parece que 3 anos que ele não tomava banho, irmãos. Tem noção do que é isso? Já pensou um crente pegando esse exemplo e trazendo para a realidade espiritual que nós estamos falando? Anos e anos vivendo maltrapilho. Por dentro. Coração endurecido. Então andar com Jesus é ser estiloso, é a roupa, ser revestido do novo homem para ser criado, para ser semelhante a Deus. O nosso modelo é Deus.
Não tem, quando você olha uma pessoa assim, você fala, pô, homem também tem isso. Mulher tem mais, mas homem também tem, só não fala. Quando olha assim, nossa, o Miro tá com uma camisa legal hoje. Poxa, gostei do sapato do Suélio. Que marca a gente olha, que marca que é? Às vezes a gente até pergunta, né? Mulher. Então, a gente anda bem vestido. A gente troca as nossas roupas. A gente muda o nosso jeito de ser. Porque para começar bem, queridos, a gente precisa tomar um bom banho. Se a gente se sujou, e o pecado é isso, é uma lama que agarra em nós, ou garra, como diz o mineiro. E embora nós sejamos lavados e purificados no sangue de Jesus, se você ainda não foi, você tem que mergulhar nele. Mas aí a gente é transformado. As pessoas vão olhar, vão falar assim, olha, esse aí tem estilo de vida. E aí, queridos, você começou bem. Você começou a ser guiado pelo Senhor. Se estava fora, peraí, ajustei aqui. Nós estamos começando o nosso ano, gente. E essa é a palavra agora para você, irmão da igreja. Nós estamos começando o nosso ano. Dá tempo de consertar coisas que a gente precisa consertar. Dá tempo, irmãos. Começamos fevereiro agora, dá tempo da gente fazer um propósito. Senhor, eu quero melhorar isso agora no decorrer do ano. Você não vai conseguir, talvez, mudar um hábito ruim que você tem, um pecado que você vem arrastando. A gente não consegue mudar isso, irmãos, que é um lixo, jogando pela janela. A gente precisa descer a escada degrau por degrau para deixar as nossas vidas aos pés do Senhor. E aí a gente ajusta. Dá tempo. Faça um propósito com o Senhor. Você sabe. Se o Espírito está ministrando ao seu coração. Eu preciso melhorar isso na minha vida, Senhor. Eu preciso melhorar as minhas relações. Eu preciso ser menos invejoso. Eu preciso ajustar as minhas emoções. Eu preciso ser mais grato. Senhor, eu sou uma pessoa que eu guardo mágoa. Eu falo que perdoo, mas eu fico remoendo. Eu fico observando a vida da pessoa para ver se ela vai fazer de novo aquilo. Senhor, eu preciso compreender melhor o meu marido. Senhor, eu preciso compreender melhor o meu pai. Eu preciso compreender melhor a minha esposa. Senhor, eu preciso ser mais paciente no trânsito. Dá tempo ainda, irmãos. Estamos no início. Começamos. E não podemos ficar como estamos. Nós precisamos, pela graça do Senhor, chegar ao fim de 2023, que Ele está nos levando com o nosso GPS ajustado. Quando você e eu, meus irmãos, assumimos o compromisso. Não estou chamando ninguém aqui de super santo. Eu não sou, irmão. Você já convive comigo. Mas todos os dias, quando a gente começa, deixa eu ver para onde o GPS vai me levar e o que ele vai chamar a minha atenção. Eu preciso ser mais paciente. Eu preciso ser mais amável. Eu preciso ser mais corajoso. Eu preciso ter mais fé. Eu preciso servir mais na igreja. Agora você vai ouvir. Eu preciso arrumar, eu preciso ofertar, eu preciso dizimar na igreja. Eu preciso arrumar isso na minha vida. Eu preciso vir mais às programações. Eu preciso orar mais. Preciso mudar essa roupa. Preciso mudar minha mente. Eu sei, gente, eu sei o que devo fazer. Faça um voto com o Senhor. Convido você a se juntar a mim e fazer um voto com o Senhor. Porque estamos começando, irmãos.
comece bem. E aqui a gente tem esse privilégio, eu quero orar com você, de começar o ano, e em fevereiro a gente tem o aniversário da igreja, que é uma ocasião para a gente celebrar. Você não vai ser um super crente, e nem Deus quer que você seja. Deus quer que a gente apenas ouça o que Ele já disse para nós, arruma isso, aprender o caminho e seguir a rota. É isso, irmãos. Processos, passos de cada vez. Você não corre uma maratona de uma vez. Começa caminhando, começa depois correr um pouquinho. Você não vence uma maratona, conclui uma prova tudo de uma vez. Há pecados, há situações da nossa vida que a gente precisa começar. E no dia seguinte a gente começa de novo. Eu quero dar um tempo para você orar, e aí eu vou orar e nós vamos encerrar a nossa celebração. Mas quero que você ore dizendo em seu coração, se Deus tem tocado seu coração, você, Senhor, eu preciso nesse sentido colocar uma roupa melhor. Eu preciso renovar minha mente para melhor, porque eu estou vivendo assim, eu não estou cumprindo isso, porque a minha mente não está renovando. Fala com o Senhor, querido. É você e Ele. Graças a Deus, irmãos, eu não sou detetive de ninguém. Assim como eu olho para mim. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos, Pai, eu tenho certeza que todos que estão aqui, vieram aqui hoje, estão vivendo esse tempo aqui hoje, e acompanhando também pelo YouTube, Senhor, porque o Senhor os guiou até aqui, Pai. Então, Senhor, o Senhor nos guiou até aqui, nesse domingo 5 de fevereiro, onde estamos no início de um novo ano, onde nós, cada um de nós aqui, Senhor, por mais que a gente não fale, ou por mais que a gente até diga que não nos importamos, eu tenho certeza, posso dizer isso, Senhor, que cada um de nós aqui tem objetivos em seu coração para esse ano, Senhor. Mas hoje, Senhor, mediante a palavra do Senhor, Pai, nós queremos olhar cada um de nós aqui, e cada oração aqui, coração que o Senhor está sondando nessa noite. Nós queremos olhar para o nosso interior e mudar a nossa vida, Senhor. O Senhor já derramou o seu sangue por nós. O Senhor já nos empoderou quando deu-nos o poder do teu Espírito que está em nós, que sonda o nosso coração, que é o nosso conselheiro, que é aquele que nos dá coragem. Então, Pai, naquilo que o Senhor está ministrando aos nossos corações, e talvez não apenas hoje, mas de algum tempo, naquilo que o Senhor está dizendo a nós aqui, começa a mudar. Senhor, visita, Senhor, para que tenhamos forças e tenhamos perseverança, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos alinhar a nossa vida com vestes, Senhor Deus, que te glorifiquem, de justiça e de santidade, Senhor. Ó Deus, nós sabemos, Senhor, que todo movimento que nós, teus filhos, todo movimento que nós fazemos na direção de obedecer ao Senhor, o Senhor vê, Pai, e vê o nosso coração. Então, Senhor, a despeito das fraquezas que todos nós aqui temos, nós nos voltamos ao Senhor nessa noite, pedindo: Espírito de Deus, trabalhe em nossos corações para renovar a nossa mente,
e as nossas atitudes para melhor, Senhor, em nome de Jesus. Ó Senhor, eu peço por mim e peço pelos meus queridos que em nós fazermos esse compromisso com o Senhor, nós sejamos visitados, Senhor, por um prazer tão grande de te obedecer, por uma alegria, Senhor, tão maravilhosa de saber que estamos, Senhor, com as novas vestes, estamos vivendo aquilo que aprendemos. Essa alegria seja tão forte em nossos corações, que a gente não queira voltar a um estado de dureza de coração, de mente perturbada, mente ruim. Ó Senhor, o Senhor transformou as nossas vidas, e está no Senhor, Pai, o poder de nos dar força, Senhor, para termos transformações ainda maiores. Senhor, o Senhor pode, e eu sei que o Senhor deseja nos levar além dos lugares onde estamos, cada um aqui no seu momento, na sua vida, e assim, Senhor, levar essa igreja para além daquilo que o Senhor já tem nos levado. Ajuda-nos a todos nós, como corpo do Senhor que somos, em unidade, a sermos guiados pelo Senhor. Pedimos isso, Pai, pois sabemos que o Senhor é poderoso e tem feito mais do que pedimos ou pensamos. Senhor, o nosso culto está chegando ao fim aqui, Senhor, no templo, e a gente vai para as nossas casas ou para algumas outras atividades. E iniciamos uma semana, Senhor, com essa palavra em nossos corações. Sabemos, Senhor, e temos clareza de que o nosso adversário não quer que essa palavra frutifique, Senhor. Então, Pai, eu peço a misericórdia do Senhor sobre todos nós. Faz essa palavra ecoar em nossos corações nessa semana, Senhor. Que o Teu Espírito nos relembre em momentos oportunos da palavra do Senhor. Que a gente se volte, releia esse texto, medite, fale com o Senhor. Ó Deus, o Senhor sabe quais são os desafios de cada um dos meus amigos aqui, aqueles que não vieram e estão em casa, os desafios, Senhor, que de repente ficaram na semana passada e amanhã eles vão encarar. Senhor, dá graça ao Teu povo, Senhor, dá orientação. Senhor, aqueles que estão abatidos e que têm lutas a viver nessa semana, Senhor, e que precisam de um renovo do Senhor, Pai, em nome de Jesus, que amanhã seja um novo dia, Senhor, cheios da graça do Senhor. Abençoa, Senhor, que os relacionamentos sejam melhores nessa semana. Abençoa, Senhor, com portas abertas, aquelas que o Teu povo espera. Com, Senhor, situações que nós possamos ficar maravilhados com a Tua intervenção. O Senhor é o Deus da bênção, Pai, e nós somos Teus filhos e queremos experimentar tudo, Pai, tudo que o Senhor tem para nós, mesmo que seja, Senhor, as correções, nós queremos tudo que o Senhor tem para derramar sobre nós. Faz isso na vida do Teu povo, Senhor, faz isso em nós. Somos Tuas ovelhas e precisamos da direção do Senhor, ó Pai, da Tua vara e do Teu cajado. Cremos que assim será, que o amor de Deus Pai Todo-Poderoso, o nosso Deus que é Pai e que sempre nos recebe de volta, a graça maravilhosa de Jesus, graça que nos deu acesso à cruz do Calvário, onde fomos lavados e somos filhos do Senhor, que a graça de Jesus e as consolações do Espírito, Senhor, que nos toca, mas também nos consola, seja sobre você, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta semana, de maneira poderosa. Assim seja. Amém.